Se para ti ter um símbolo de uma marca premium aqui à frente é tudo e gostas de ter as últimas tecnologias do mercado e o carro com o máximo conforto, este vídeo não é para ti. Mas por outro lado, queres um carro que tenha uma excelente relação custo-benefício e que seja bastante honesto em tudo aquilo que é capaz de fazer, então fica desse lado para mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Se ainda estás a ver este vídeo é porque fazes parte do segundo grupo, aquele que quer o máximo possível, pelo menos possível. E este Dacia Sandero na versão Stepway EcoG com motor 1.0 TCE é exatamente isso. Custa pouco mais de 14.000 euros e é uma versão bifuel, ou seja, é alimentada a GPL e também a gasolina. E neste vídeo nós vamos conhecê-lo em 5 pontos essenciais: exterior, motor, interior, dinâmica e finalmente o preço. Vamos falar da proposta de valor deste carro. Vamos começar pelo exterior. Naquilo que diz respeito ao design, eu acho que está muito bem conseguido. Esta versão Stepway é mais cara, mas também o Sandero perde aquele ar baratinho, porque tem agora estas aplicações que lhe dão um ar um bocadinho mais aventureiro, apesar de serem todas em plástico, aqui à frente. Temos também uns faróis bastante interessantes, já com um design relativamente moderno, bastante mais moderno do que as versões pré-facelift do Sandero. E aqui na lateral temos mais uma vez umas aplicações em plástico para lhe dar um ar mais robusto. Temos umas jantes bicolor bastante interessantes e nota-se em alguns detalhes a tentativa de poupança na produção do carro, nomeadamente aqui na lateral. Não temos linhas muito vincadas, porque quanto mais vincadas são as linhas, mais custa produzir estes painéis. E, por exemplo, os vidros. Os vidros não são curvos, são bastante planos, também para diminuir o custo de produção. Aqui na traseira a nota em termos de design continua a ser bastante positiva, mas notam-se algumas preocupações com os custos de produção, nomeadamente aqui. Temos um canhão de abertura da porta traseira com uma ranhura, algo que nós estávamos mais habituados a ver na década de 90 e que nos carros modernos já não se vê, à exceção naturalmente do Dacia Sandero. Quanto ao para-choques, temos aqui estas proteções que se repetem na dianteira, como já vimos, e que lhe dá um aspecto bem mais robusto. Temos também uma saída de escape verdadeira, cromada, que lhe dá também um aspecto um bocadinho mais interessante e que eu gosto bastante. Em alguns sítios nota-se a poupança de preço. Temos aqui esta aplicação em plástico que não está muito bem acabada e temos algumas imperfeições nas junções dos painéis, como vem, cabe aqui o meu dedo, mas nada que fira aquela que é a avaliação geral do aspecto do Dacia Sandero nesta versão Stepway. É um carro muito bem desenhado face às preocupações de custo que os designers da Dacia têm. Portanto, com tão pouco conseguiram fazer um carro que, quanto a mim, é bastante interessante. E agora que já o vimos por fora, vamos falar do motor. Eu vou abrir o capô. Agora vamos lá ver se eu consigo abrir isto, porque é a primeira vez que estou a tentar. Ah, está aqui. Ok. Olha, primeira surpresa. Temos aqui um amortecedor, não temos a típica barrinha metálica para segurar o capô, o que é bastante interessante. Falava de poupança de custos e depois sou surpreendido com isto. Aqui debaixo tenho um motor de 3 cilindros com 1000 cm3, 100 cavalos de potência e 170 Nm de binário máximo. Aqui podemos ver os dois circuitos, o do GPL e também o da gasolina. Eu não sei qual é que é o da gasolina e qual é que é o do GPL. Em princípio este será o do GPL. E como podem ver, é este sistema que alimenta o motor. Custa cerca de mais de 250 euros do que a versão apenas a gasolina. E por 250 euros de diferença, eu acho que vale a pena comprar esta versão a GPL. Por fora, não é possível descobrir que este carro é uma versão bifuel. Porquê? Porque eu vou dar mais uma volta só para me certificar e não temos o dístico, que já não é obrigatório, e também já não temos a menção aqui no vidro. Este carro, apesar de ser GPL, não tem nada que o distinga das restantes versões do Dacia Sandero Stepway. Portanto, agora que já conhecemos o seu exterior e também já afloramos as vantagens deste motor, vamos passar para o seu interior.
bem-vindos ao interior do Dacia Sandero Stepway e está-se bem melhor do que aquilo seria de esperar num carro cujos preços iniciam-se nos 8.500 euros. Mas este carro custa um bocadinho mais. Custa 14.220 euros porque é a versão bifuel e é também a mais equipada de todas. Por ser a versão Stepway temos inscrições um pouco por toda a carroceria. Aqui no volante, também aqui nos bancos que são específicos desta versão e que até são bastante interessantes, e temos mais equipamento do que seria expectável. Temos ar-condicionado automático, temos vidros elétricos tanto à frente como também atrás, os comandos estão aqui, temos cruise control, não é adaptativo naturalmente, é fixo, temos também aqui este comando de rádio no volante, temos um sistema de infotainment que, apesar de ser bastante simplista, tem, imaginem só, Apple CarPlay e Android Auto, ou seja, nós podemos espelhar aqui o nosso smartphone e passamos a ter um sistema de infotainment que não fica muito a dever àquilo que é a média do mercado. Naturalmente, sem esta funcionalidade, é um sistema de infotainment com grafismo muito simplista. Mas ainda assim, mais uma surpresa, 14.220 euros e temos câmara de estacionamento traseira e a definição também não é má. Relativamente à ergonomia, bem, temos tudo ao nosso dispor, temos uma posição de condução até bastante satisfatória, não temos regulação em alcance, mas temos em altura, ainda que o mecanismo não seja muito luxuoso, mas cumpre a sua função e esta é a palavra de ordem aqui no interior deste Dacia Sandero Stepway. Tudo cumpre a sua função. Os plásticos são todos duros, não há nenhum plástico mole, são um bocadinho rústicos, mas a montagem até nem é má de toda. É bem melhor do que aquilo que seria expectável num modelo de custo bastante reduzido. O que é que eu vos posso falar mais? Eu há pouco mostrava a chave e meti a chave lá atrás. O fecho, não se preocupem, é centralizado. Basta clicar aqui e as 4 portas fecham e também a bagageira. Temos uma caixa manual de 5 velocidades e esta, por ser a versão GPL, tem aqui o comutador entre a gasolina e o GPL. É muito simples, ele arranca sempre a gasolina e depois passa para GPL, ou se nós quisermos andar sempre a gasolina, basta clicarmos aqui e conseguimos fazê-lo. A única coisa que eu sinto mesmo verdadeiramente falta aqui no interior deste Dacia Sandero Stepway é do computador de bordo. Não temos computador de bordo e, portanto, eu tive que fazer os cálculos de combustível à moda antiga, que foi ir à bomba, abastecer, depois andar um bocadinho e voltar a abastecer para ver quanto é que gastámos e quantos quilómetros é que percorremos. Bem, uma aritmética relativamente simples, mas a nota, digam-me na caixa de comentários, parece ser até bastante positiva. O interior é relativamente sólido, não parece que se vá desmontar, a montagem é suficientemente rigorosa. Os bancos, bem, os bancos são confortáveis, não oferecem muito apoio, mas essas considerações eu vou deixar para o momento em que vou conduzir. Relativamente ao lugar dos ocupantes traseiros, temos espaço suficiente para a cabeça, para as pernas, afinal de contas este é um carro de segmento B, bem mais barato do que muitos segmento A, e também a capacidade de mala é bastante satisfatória, como vocês podem ver. Enfim, não há luxo aqui no interior, mas também não posso dizer que nos falte algo verdadeiramente essencial. E só para acabar, este volante tem uma ótima pega e já se afasta bastante dos volantes um bocado arcaicos das primeiras gerações do Dacia Sandero. E agora que já o conhecemos por dentro, vamos lá passar para a estrada e ver o que é que nos reserva este motor de 100 cavalos e também este chassi do Dacia Sandero Stepway. Quarto ponto deste nosso vídeo é agora que eu vou responder a todas as inquietações que vocês têm. Se estão a pensar comprar um Dacia Sandero bifuel com este motor 1.0 TCE de 100 cavalos de potência. Pois bem, vamos começar pela parte dinâmica. O carro chega às curvas e é onde se nota mais diferença, por exemplo, para um Renault Clio. Há um grande divórcio entre o eixo dianteiro e a direção, parece um daqueles casamentos com 30 anos em que as pessoas já não comunicam. O homem obedece a tudo aquilo que a esposa diz, mas contra vontade. E é isso que eu sinto entre esta direção e este eixo dianteiro. A direção e o eixo obedecem um ao outro, mas contra vontade. Nós chegamos ao final da viagem e não nos apetece divorciar-nos do carro. É suficientemente competente para não pedirmos divórcio, mas de facto este eixo dianteiro é apenas suficiente. Está longe de ser comunicativo e de ser um eixo dianteiro para um carro
que ofereça prazer de condução. Não é um carro de todo entusiasmante de conduzir, é mesmo essa a tónica, suficiente. Já relativamente ao conforto, é um carro bastante confortável, os bancos aqui à frente são bastante moles, oferecem um bom conforto em viagem, inclusivamente temos agora este apoio de braço. Já quem viaja lá atrás, apesar de termos espaço para as pernas e para a cabeça, a espuma escolhida para os lugares traseiros não foi propriamente feliz e é bastante dura. Relativamente à insonorização, ela não é má, mais uma vez é suficiente. Sentimos que não vamos tão isolados como, por exemplo, num Renault Clio, e o Renault Clio com este mesmo motor custa mais 4.500 euros, portanto estamos a 4.500 euros de diferença de um carro para o outro, e já falámos aqui do habitáculo. Aqui em estrada também se nota a diferença do conceito Dacia para um conceito Renault, apesar de haver partilha de componentes, nomeadamente do motor e de alguns comandos, mas nota-se uma grande diferença entre um carro e outro. E compete a vocês fazer a decisão. Vale a pena gastar mais 4.500 euros, sim ou não? Se querem um pouco mais de requinte e um bocadinho mais de atenção ao detalhe, então a vossa escolha tem mesmo de ser para o Renault Clio. Mas se não quiserem fazer um incremento tão grande em termos de preço, há também na gama Bifuel da Dacia outra opção por cerca de mais 1.500 euros. Falo do Dacia Duster, com este mesmo motor de 1000 cm3 e 100 cavalos, que por mais 1.500 euros oferece uma direção bem melhor, um interior com um bocadinho mais de atenção ao detalhe e muito mais espaço. Relativamente ao motor, que é a joia da coroa desta versão Sandero Stepway Bifuel que eu estou a conduzir, é um motor que está muito bem conta de si, tem 100 cavalos, tem de puxar pouco mais de 1000 kg de peso, portanto conseguimos fazer acelerações do 0 ao 100 em apenas 11,6 segundos. A velocidade máxima é de 174 km por hora, mas estes números não dizem a história toda, porque ninguém acelera do 0 ao 100 a escutar todas as mudanças. Numa utilização cotidiana, este motor é mesmo muito agradável, porque logo a partir das 2000 rotações temos muito binário disponível e o resultado é uma unidade que é muito fácil de explorar, seja aqui numa estrada, seja numa autoestrada ou até mesmo em cidade, onde o binário desde baixas rotações dá muito bem conta de si. Já numa autoestrada, bem, é pena não termos uma sexta velocidade para baixar um bocadinho o ruído acústico aqui dentro, que acaba por ser disfarçado por termos bastante ruído aerodinâmico, e ainda assim nada que estrague de forma determinante a qualidade de viagem a bordo deste modelo. Eu vou puxar um bocadinho mais por este motor e depois já vamos falar das diferenças entre utilizar este carro a GPL e a gasolina. O motor responde mesmo muito bem porque temos pouco peso para locomover e então ele é muito alegre na forma como sobe de rotação e no instante passamos os limites legais de velocidade. Chegando às curvas, bem, o chassi e este conjunto de suspensões, até pelo facto do carro ser mais alto, estragam um bocadinho a diversão, lá está, aqui está este adornar de carroçaria, falta de apoio do banco, mas também este carro não é um carro talhado para correrias, mas o motor, bem, o motor é mesmo muito agradável de utilizar e eu acho que leva uma nota muito positiva. Portanto, vamos agora às diferenças na utilização entre gás e gasolina. Temos aqui este comando, do qual eu já vos falei. É muito fácil alterar entre gasolina e GPL, gás petrolífero liquefeito. Para quem não sabe, o gás petrolífero liquefeito é o resultado do processo de refinação do petróleo e sai o fuel óleo, sai o gasóleo, sai a gasolina e no final da serpentina sai o gás petrolífero liquefeito. É quase que uma consequência do processo de refinação do petróleo e por isso é que ele é tão baixo, é quase como que um resíduo que sai, mas é um resíduo bastante puro e por isso é que os carros a GPL até produzem menos CO2 do que os carros a gasolina. E isto é um dado muito importante, menos 10% de CO2 face à utilização a gasolina. Como já vimos, alterar entre gasolina e gás é muito simples. O processo de abastecimento também é bastante simples, só temos de tirar um pequeno adaptador para ligar o nosso bocal de enchimento à bomba de combustível e no instante nós conseguimos abastecer o depósito que está lá atrás no lugar da roda traseira e tem cerca de 30 litros de capacidade e é feito em aço de elevada resistência e além de ser seguro não há qualquer problema, é muito fácil de abastecer. Aquele gás que vocês veem sair quando eu tiro a pistola é o quê? É a quantidade de gás que está entre a pistola
e entre o bocal de enchimento e quando nós tiramos, fica ali perdido a meio caminho, mas não tem qualquer perigo e é tão seguro abastecer um carro a gás, ou talvez mais, do que um carro a gasolina. E agora vocês devem estar a perguntar, então e consumos? Ainda não falaste de consumos. Este carro faz cerca de 6,5 litros ao 100 a gasolina, já a GPL ele passa para cerca de 8 litros ao 100. Portanto temos aqui uma diferença de 1,5 litro por cada 100 km quando utilizamos o GPL. Uma diferença que nós conseguimos recuperar porque o preço do gás petrolífero liquefeito é cerca de 50% mais barato do que a gasolina. Contas feitas, vocês terem este Dacia a gás custa mais 250 euros do que somente a gasolina, mas como o combustível é 50% mais barato, ao fim de cerca de 15 mil km vocês já recuperaram e já superaram o custo de aquisição desta unidade e podem conseguir, com cerca de 15 mil km ano, conseguem uma economia anual de cerca de 600 euros, o que é notável. Todos os anos vocês colocarem ao bolso 600 euros, nada mal. Muito bem, chegamos ao quinto ponto desta nossa avaliação, o preço. Este carro custa 4.220 euros. Se quiserem a versão Dacia Duster com este mesmo motor, ou seja, mais ou menos este carro, mas em versão SUV, com mais espaço, com um bocadinho mais de rigor e com os materiais um bocadinho melhores cá dentro, vão ter de despender mais 1.500 euros. Já se quiserem um carro de segmento B, um utilitário, por mais 4.500 euros têm, por exemplo, o Renault Clio. Dinamicamente é mais competente, por dentro é muito mais bem acabado, tecnologicamente também é muito mais avançado, mas lá está. Está a anos-luz deste carro, não é anos-luz, está a 4.500 euros de distância deste carro e agora são vocês que têm de fazer as contas. O que é que querem, optando por um carro a GPL? Querem este carro, querem um Duster ou querem um Clio? Seja qual for, tem sempre o mesmo motor de 100 cavalos à vossa disposição. Comparando com o Clio, bem, as performances são mais ou menos idênticas. Já o Duster vai consumir mais e também tem mais peso para locomover. Eu espero que tenhas gostado de mais este vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Apesar de ser um modelo mais modesto, nós continuamos a colocar todo o empenho e toda a dedicação neste vídeo, tanto em termos de análise sempre criteriosa, como em termos de edição de imagens por parte do Filipe Abreu. Nós achamos que se tu nos procuras para escolher aquele que vai ser o teu próximo carro, independentemente de gastares 50, 100 mil, 15 mil euros ou 10 mil euros, o teu dinheiro deve ser respeitado e por isso nós colocamos sempre o mesmo empenho em todas as nossas análises. E se tu queres apoiar o nosso trabalho, aquilo que tu tens a fazer é subscrever o nosso canal e ativar o sino das notificações, porque é a maior ajuda que tu nos podes dar para nós continuarmos a trazer ensaios isentos e rigorosos ao canal do YouTube e ao YouTube em Portugal. E já sabes, também nos podes acompanhar diariamente em razãoautomóvel.com, onde todos os dias há uma enxurrada de novidades e também de testes escritos e curiosidades do mundo automóvel prontas para tu leres à distância de um clique ou do teu smartphone. Quanto a mim, é tudo por hoje. Eu espero que tu tenhas gostado verdadeiramente de mais este vídeo. Um grande abraço e até à próxima.